vamos sim. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículos do 7 ao 11. Então, 1 Pedro, capítulo 4, versículos do 7 ao 11. Ao 11. Eu dividi aqui com o Márcio, que eu vou pedir para ele me ajudar a ver se eu entendi direito essa frase hoje de São Gregório Magno. Presta atenção, Cassiano e Sapo e Val. Olha só. Aos olhos de Deus, o desejo tem o mesmo valor que a obra, quando a execução desta não depende de nossa vontade. Vou repetir para mim e para você. Aos olhos de Deus, o desejo tem o mesmo valor que a obra, quando a execução desta não depende da nossa vontade. Resumindo, fazer a vontade de Deus. Márcio, é isso? Até aqui onde está o desejo tem o mesmo valor, porque a gente tem que lembrar que é traduzido para o português. Esse desejo não é um desejozinho qualquer, igual o desejo de comer doce. É uma vontade. Então, aos olhos de Deus, a vontade tem o mesmo valor que a obra, quando a execução desta não depende da nossa vontade. Como assim? Você está vendo uma pessoa caída na rua, você quer ir lá e ajudar aquela pessoa, mas você não pode. Não pode de jeito nenhum, vamos dizer que você esteja preso num lugar e você não tem como sair para ajudar. Mas a sua vontade é tão grande que se você tivesse liberdade para fazer isso, você faria. Para Deus, você fez. Valeu. Ou um outro exemplo, uma pessoa sai com uma mala cheia de dinheiro porque quer ajudar um orfanato, quer ajudar um asilo. Então, ela já tomou inclusive a decisão e está indo lá levar o dinheiro. E no meio do caminho ela é assaltada e leva o dinheiro todo embora. Agora, então. Ao orfanato não vai ajudar nada, porque o dinheiro não chegou. Mas a intenção... Mas para Deus, é como se essa pessoa tivesse entregado o dinheiro lá. E um último exemplo, agora negativo. A pessoa sai de casa determinada a matar uma outra. E chega lá na hora, tira a arma, aponta para a pessoa, puxa o gatilho e a arma falha. Para Deus é como se ela tivesse matado. Nossa, porque foi uma intenção. Porque ela teve a intenção e ela executou. Só não concluiu, só não consumou, porque a arma falhou. Então a pessoa saiu viva. Mas o pecado dela foi o mesmo que se tivesse matado. Então... Vamos sair com a intenção boa. Aos olhos de Deus, o desejo tem o mesmo valor que a obra, quando a execução não depende da nossa vontade. Então vamos ter bons desejos, vamos ter boa vontade, vamos querer fazer o bem e o bem que der a gente faz. Combinado. São Gregório Magno, rogai por nós. Obrigado, Deus, pela vida do Márcio Mendes. Vamos preparar o nosso coração para acolher essa boa nova, essa palavra de Deus que se atualiza na minha e na sua vida no dia de hoje. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Diga mais uma vez, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus,
cura-me, cura-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, salva-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero oferecer a Deus essa palavra de hoje, esse momento de partilha, de oração, por todos aqueles que celebram o dom da sua vida. De uma maneira especial, um abraço e um beijo carinhoso para uma amiga tão querida, Lela, que está aniversariando nesse dia. Deus te abençoe, querida. Amo você. Nossa família te ama e que hoje o Senhor te encha com a sua graça. Amém. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículos do 7 ao 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículos do 7 ao 11. Assim nos diz a palavra de Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Vivei com sensatez e vigiai, dados à oração. Sobretudo, cultivai o amor mútuo com todo ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem reclamações. Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, fale como se fossem palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o como capacidade proporcionada por Deus, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado. Por Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Agora, como é esse fim? Não é porque fim pode ser acabar e fim pode ser finalidade. Não é? Qual é o fim do violão? Você pode dar duas respostas. O fim do violão é se desfazer, porque vai chegar uma altura que ele não vai aguentar mais, ainda que demore séculos, mas aquela madeira vai ceder, não é? Aquelas cordas precisarão ser substituídas, e quando retiradas, dependendo do lugar onde se coloca, é só uma questão de tempo. O próprio tempo vai deteriorar. Não tem nenhum elemento que resista ao tempo. Mesmo os mais resistentes. Aí você pode dizer assim, mas tem lá as pirâmides do Egito, e está tudo detonado. Não é como foi no dia que foi feito. Sofreu, né? Já sofreu a ação do tempo e continuará sofrendo, até que um dia não será nem a sombra da glória humana que aquilo um dia foi. Então, o fim das coisas é se desfazer. Mas eu também posso responder assim, qual é o fim do violão? O fim do violão é executar as canções, executar a música, executar as melodias, executar os acordes. Você pode perguntar, qual é o fim do ser humano? Do ponto de vista terreno, é morrer. Encontra o seu fim quando acaba, quando falece. Mas você também pode responder, o fim do ser humano é amar. Deus nos fez para o amor, a nossa finalidade, não é? Agora veja,
Por que que a palavra de Deus, depois de nos avisar que o fim de todas as coisas está próximo, começa a nos ensinar a viver? Se tudo vai acabar, então não precisava saber viver. Aí diz, o fim de todas as coisas está próximo, vivei com sensatez, viva de maneira sensata porque o fim está chegando. Parece uma contradição, né? É como se você dissesse para uma pessoa, pague as suas dívidas porque você vai morrer. A pessoa, você tem 3 dias de vida, pague as suas dívidas. Não tem sentido. Porque de uma certa forma, quando a pessoa morrer, ela vai se libertar dessas dívidas. Não é? O que que a palavra de Deus está nos dizendo? Que algumas coisas encontram o seu fim, mas nós não findamos com essas coisas. Tem coisas que acabam e outras que prosseguem para a sua finalidade. O ser humano não desaparece. A morte não é o fim. Mas a palavra de Deus vem nos anunciar isso como uma boa notícia, não é? O fim de todas as coisas está próximo. O que que a palavra de Deus está nos ensinando? Que nesse mundo tudo tem fim. Até a nossa vida carnal, até a nossa vida humana. Humana não, na carne mesmo. Essa vida natural que nós temos vai encontrar o fim, porque ninguém fica para semente. Os nossos antepassados, os bisavôs, os tataravôs, e aí a gente pode seguir assim quase até Adão, quase não, até lá os primeiros a serem criados. Mas os nossos avós, muitos de nós já nos despedimos deles. Gente boa, mas que chegou ao fim dos seus dias aqui na terra. E nós vamos chegar. Inclusive é importante a gente fazer as pazes com a morte, porque um dia ela vai nos abraçar. Um dia nós vamos ter que encontrá-la. E que ela seja para nós uma amiga e um anjo que nos leva ao Senhor. Achei interessante, não é? Uma criança contando para outra como é que faz para ir para o céu. Que ela não sabia e que não entendia e que não acreditava que a gente ia para o céu. Como é que a gente ia subir, ir para o céu e tal. E falando, e aí a outra respondeu para ela assim: ah, deixa de ser bobo, ué. Vai me dizer que você nunca dormiu no sofá enquanto você assistia televisão? Ele falou, já. Então você dormiu no sofá e aonde que você acordou? Na cama. Como é que você acha que você foi parar lá? Enquanto você dormia, sua mãe pegou você e levou você para a cama. Você vai para o céu assim. Você dorme, Nossa Senhora pega você e leva você no colo. Quando você acorda, você está no céu. Aí, eu entendi. Não é? Tá certo, sim. Mas olha que interessante, nós precisamos entender a morte desse jeito. Deixou de ser uma adversária, uma inimiga, que veio para a nossa destruição. Mas é de verdade um anjo de Deus, que nos toma nos braços desta vida para nos apresentar a Deus. E nós temos que fazer as pazes com ela, porque ela nos acompanha todos os dias, à espera do momento em que vai nos ajudar a fazer esta passagem. E pode ser serena, viu, gente? E pode ser suave. Que eu ouvindo a minha mãe falando ali dos últimos momentos do papai, não é? Meu pai morreu esse ano, tem 6 meses que meu pai faleceu, e a luta com a enfermidade foi sofrida, mas o momento do falecimento foi suave. Então, papai lutando ali contra a leucemia, não é? Acabou contraindo infecção bacteriana, infecção a partir de fungo. Foi muito difícil, porque o fungo é menos agressivo, mas é mais difícil de matar. Então, foi uma luta muito grande, antibióticos assim pesadíssimos, antifungos, né? Pesadíssimos. E meu pai lutando para
para viver, um homem com muita vontade de viver. Ao ponto de os médicos dizerem que nunca encontraram, eles sabem que tem, mas nunca havia passado pelas mãos dele uma pessoa tão teimosa contra a morte. E disse, ele não cabe neste homem, com a idade que ele tem, a resistência que ele ofereceu, já era para ele ter morrido. E ele resistiu, e ele resistiu, ele resistiu de uma forma inexplicável. Mas num certo dia, inclusive um dia que o padre Wagner acordou de madrugada e tinha feito uma oração pelo meu pai e preparado ali. O padre Wagner era aqui em Cachoeira, meu pai lá em Brasília. O padre Wagner me falou que acordou na madrugada e que tinha feito uma oração e me contou a oração que ele tinha feito pelo meu pai. Já sentindo o padre Wagner aqui, que seria naquele ou muito em breve, naquele dia ou muito em breve, o falecimento do meu pai. Foi naquele dia. E quando a minha mãe chegou ali no hospital, meu pai estava em agonia. E ela o abraçou, deu água para ele, porque na situação em que ele estava não podia ser hidratado. Deu água para ele e foi conversando com ele, dizendo: meu bem, você fez o que você podia, você realizou a sua missão, você lutou pela sua vida e todos nós queremos muito que você fique, mas agora chegou a hora de partir, porque está muito sofrido para você e nos faz sofrer te ver sofrendo assim. Fique tranquilo que nós vamos cuidar daquilo que para você é importante. Pode ir, vá em paz. E ali meu pai partiu nos braços dela. Pode ser um momento de profunda graça, o momento da nossa partida. Agora veja, o meu pai não acabou com a morte, não acabou, e eu tenho certeza disso. Mas a doença acabou. Graças a Deus. O meu pai foi e a doença se desfez. Meu pai faleceu e foi carregado pelos braços do anjo para acordar na presença de Deus. Mas a doença não foi com ele, a dor não foi com ele, a tristeza não foi com ele. E eu digo para minha mãe: não se entristeça pela morte do papai, porque onde ele está, ele não está triste. Se a senhora ficar triste, vai ficar triste sozinha. Dá saudade? É claro que dá. E a gente sofre não só com a saudade, a gente sofre com a impossibilidade. Porque a gente começa a se torturar pensando: não vou poder mais dar um abraço, não vou poder mais conversar, não vou mais poder comer, não é? Então a gente fica se torturando com o que a gente não pode mais, quando a gente deveria ficar com tudo de bom que foi vivido. Inclusive, gente, olha, não se sustenta na realidade certas ideias que a gente tem, que às vezes a gente fica dizendo assim: mas eu queria tanto, leva a vida toda para fazer, e às vezes fez só um pouquinho, e agora reclama como se fosse fazer todo dia, como se fosse ligar todo dia, como se fosse comer junto todo dia. Não fazia. E eu dizia também lá em casa, para minha família, para minha mãe, mesmo que o papai tivesse oportunidade de voltar à vida, sabendo que tem dias curtos pela frente, tenho certeza que ele ia fazer tudo que ele sempre fazia do mesmo jeito que ele fazia. Então, às vezes a gente põe umas peixas na pessoa, tipo assim, não desfrutou, não aproveitou a vida. Calma aí, qual é a sua medida? O que você chama de aproveitar a vida? Porque às vezes o que você entende que não é proveitoso, para o outro é a vida dele. E vai continuar fazendo daquele mesmo jeito. Porque aquilo para a pessoa é o bastante, é o suficiente. Mas não, a gente se tortura também com as impossibilidades. E a gente fica de mal de Deus, às vezes por causa disso, sem entender que aquela é a nossa cura definitiva. A passagem dessa vida para a eternidade, gente,
é a nossa cura definitiva, onde não vai haver mais tristeza, nem dor, nem choro, não vai ter mais sofrimento, mas vai ter amor, vai ter encontro, vai ter festa, vai ter riso, vai ter alegria. E de maneira muito santa, e eu lhe digo, a santidade é a melhor maneira de ser feliz. Porque quando você se aproxima de Deus, você começa a ter ojeriza de certas festas. Você tem tristeza de estar em certos lugares. E eu abro meu coração para você. Você pergunta assim, mas essas boates, essas discotecas, é para você? Eu falei, gente, se eu precisar ir, eu vou, qual que é o problema? Não é simplesmente o lugar, é como a gente está em cada lugar. Mas eu não vou, porque aquilo não me cabe mais. E aí você chega lá, você percebe que é tanta coisa para dopar os sentidos da pessoa, para ela esquecer que ela tem tristeza ou a vida triste ou problema. Uma música que você mal escuta, de tão alta que é. Ensurdecedora. Por isso que não tem idoso em boate, não aguenta aquele barulho, né? Só se for surdo. Ensurdecedora, aquelas luzes piscando o tempo inteiro ali na sua cabeça. Bebida, droga, promiscuidade, sabe? São coisas que você olha e diz assim, que coisa triste. E muitas pessoas se alegram com isso, porque não encontraram, não conhecem de verdade o que é alegria. O dia que você participar de um encontro, de uma festa, de pessoas, por exemplo, de um grupo de oração, e que vivem com coerência aquela proposta, você vai entender o que é alegria de verdade. Não precisa bebida. Você ri do começo ao fim, as pessoas brincam, as pessoas têm amizade, as pessoas têm carinho umas pelas outras. Eu sei que todo grupo tem as suas fraquezas, tem aquela pessoa meio entojada, e a gente às vezes deixa de participar e perde o todo por causa de uma pessoa. Em vez de rir dele. A pessoa resume um grupo inteiro a uma experiência negativa. Ainda que seja com um coordenador, mas você vai reduzir tudo a uma pessoa. Eu tenho tanta dó, gente, de pessoas que vivem isoladas, trancadas, reclamando que não tem amigos, mas a pessoa não tem disposição de participar de um grupo de oração. Olha como a minha vida mudou desde que eu fui participar de um grupo de oração. São amigos para a vida inteira, são amigos que eu trago até hoje. Às vezes nós passamos até anos sem nos falarmos. Mas quando nós nos encontramos, nosso encontro começa num abraço. É uma intimidade que não se perde. É um brilho no olhar, é uma alegria. E a gente já vai logo procurar um lugar para se sentar, porque nem sempre esse encontro é programado. E a gente já senta num cantinho e a gente já conversa. E quando a gente se reúne, é uma festa. A nossa comunidade aqui é desse jeito, a Canção Nova. É uma pena que hoje, às vezes a gente se perde em meio a tantos trabalhos, a tanto cansaço, e não promove tantos encontros como a gente já promoveu, né? Mas quando a nossa comunidade se junta, gente, é uma alegria. É uma alegria. Até perdi um pouco porque eu fui entrando aqui nesse assunto, mas fica aqui a partilha do que... Lembrou. O céu é uma festa, é uma alegria. Porque tem gente que pensa que para o céu é um monte de alma, né? Assim, acha que é gemido, acha que é lamento, acha que é todo mundo assim, fixo no além. Não, a gente já chegou lá. É encontro, é amizade, para sempre. Então não tenha medo deste fim. E por que a palavra de Deus nos diz que esse fim está próximo? Porque todos os dias a gente caminha com Ele. Se a gente não cuidar, o fim chega hoje.
Então a gente tem que ter cuidado com o dom que a gente recebeu de Deus, preservar a vida, porque senão chega antes da hora. Não é? A pessoa afunda no álcool, afunda no fumo, afunda na droga, afunda nas noitadas. A pessoa não tem respeito pela própria saúde, é álcool em cima de álcool, é noite sem dormir. Vai pagar o preço, amigo, porque não tem corpo que aguenta um negócio desse. Vai partir antes da hora. Não tem equilíbrio no comer, tudo que vê pela frente traça. Vai pagar o preço, porque a saúde vai ficando comprometida. Então veja, o nosso fim caminha juntinho conosco. Se você ficar comendo porcaria, pode ficar tranquilo que vai ser por pouco tempo que você vai ter que se sujeitar a isso. Rapidinho a natureza vai dar um jeito. Então o fim está próximo e a gente tem que entender que nesse mundo tudo tem um fim. A sua tristeza vai acabar. Seu sofrimento vai acabar. Esses problemas que você enfrenta irão acabar. Nada neste mundo é para sempre. E Deus não vem acabar com o mundo. Que a gente às vezes pensa que nosso Senhor vai vir para acabar com o mundo. Não, nosso Senhor não vem acabar com o mundo, Ele vem acabar com o mal. Ele vem barrar o inferno. Ele vem por fim a tristeza. Nosso Senhor não vem acabar com o mundo, vem transformá-lo. Porque onde a graça de Deus entra, a vida é transformada, as pessoas são transformadas. Eu tenho muito o que caminhar. Mas eu preciso dizer para você que nosso Senhor Jesus Cristo transformou a minha vida. E tenho certeza que nosso Senhor Jesus Cristo transformou a vida daquele rapaz que era ansioso, síndrome do pânico, que ficou travado, paralisado na cama um dia e uma noite. Cujo testemunho tocou no coração desta pessoa que hoje partilhou conosco, que ficou 3 noites e 3 dias sem dormir, porque até não foi à custa de maldade, mas às vezes à custa de distrações nós vamos nos afastando de Deus. Não é? Quando a gente está dirigindo, se a gente se distrai, a gente perde a entrada. Ou perde a saída. Um segundo. Não é? Se a gente se distrai no meio do caminho, a gente vai parar onde não deve. Às vezes vai parar num poste, às vezes vai parar num buraco, vai parar num abismo. Tem gente que foi se distraindo de Deus, das coisas boas, da vida verdadeira. E quando viu, olha, estava acabrunhado de tristeza, de mal, de desgosto, porque coração vazio, gente, é igual mente vazia. Cabeça vazia, vazia não fica. Oficina do diabo. Coração vazio, vazio não fica. Oficina do diabo. Quando a gente vai se distraindo, não é? Quando a gente vai se vertendo fora do que nós deveríamos, não é? Até essa é uma interpretação negativa da palavra diversão, que é você verter fora, é se desviar, né? Uma pessoa que vai se divertir numa mesa de sinuca por causa dos problemas que tem, claro que está errado. Você não vai resolver os seus problemas segurando um taco para bater numa bola. Ah, mas ali a minha mente, exatamente, sua mente se distrai, você perde o foco, você não resolve o problema, você gasta seu tempo. Então, às vezes nós passamos a vida na diversão, vertendo fora, desviando os nossos esforços e muitas vezes nos desviando de Deus. Aí ela contando ali que onde foi que ela encontrou de novo a vida, a esperança e a coragem? Em Deus nosso Senhor. Quando Deus entra na nossa vida, Ele transforma tudo. Onde Deus entra, o mal começa a morrer. Começa a morrer. Tem uns venenos para mato, né? E que tem os seus nomes aí, que eu não vou ficar repetindo, ficar fazendo propaganda. Mas ele serve para matar ervas daninhas, pragas, né? Urtiga,
como é que chama aquela? Tiririca, né? Esses venenos, quando você bate eles sobre essas plantas, elas continuam verdinhas. E no outro dia ainda está verde, no outro dia ainda está verde. Mas passado algum tempo elas começam a secar e elas secam até a morte total. Quando Jesus entra na nossa vida, às vezes, e algum tipo de mal parece que ainda subsiste. Porque parece que ele ainda tem vida, mas ele está morto. Ele vai acabar. Lendo um livro escrito por um exorcista do Vaticano, Padre Gabriele Amorti, ele diz que um dos casos mais difíceis de exorcismo, inclusive que ele ou alguém que ele conhecia bem tinha acompanhado, foi levado ao Padre Pio, que ainda estava vivo. E a pessoa chegou lá possuída pelo demônio e dizia horrores ao Padre Pio. E o Padre Pio, com muita calma, com muita simplicidade, pegou o ritual de exorcismo, simplesinho, voz baixa, fez a oração do exorcismo e mandou a pessoa embora. A pessoa foi embora, endemoniada, possuída. E o padre, que tinha levado a pessoa lá, levou a pessoa de volta nesse estado, até meio decepcionado, com a pessoa possuída, o demônio fazendo festa, dizendo que tinha vencido o Padre Pio. Mas não tinha. O próprio demônio não tinha percebido que o golpe daquele exorcismo tinha sido fatal para ele. E a libertação foi acontecendo, até que aquele mal teve que deixar a pessoa, e a pessoa ficou completamente restabelecida a partir daquele exorcismo. Onde Deus entra, o mal começa a morrer. Deus precisa entrar na sua casa. Deus precisa entrar no seu coração. Deus precisa entrar na sua família. Deus precisa entrar na sua vida. Deus precisa entrar onde tem mais erva daninha e pecado na sua vida. Deus precisa entrar onde tem inferno na sua vida. Deus precisa entrar naquela área escura que você esconde de todo mundo. Deus precisa entrar na vida paralela que às vezes você vem vivendo. Deus precisa entrar naquela mentira que está sendo contada. Porque na hora em que ele entrar, o mal vai começar a morrer. Eu estava rezando hoje de manhã por uma pessoa querida que enfrenta uma luta contra o vício do álcool. E perguntava: Senhor Jesus, quando é que o Senhor vai dar a libertação para esse meu amigo? E Jesus me respondeu no meu coração. Disse: eu darei quando Ele quiser. E eu entendi tudo. Quando você quiser, vai entrar a vida na sua vida e a morte vai encontrar o seu fim. Vai acabar. Porque o fim de todas as coisas está próximo. A gente tem que permitir Jesus entrar na nossa vida igual o antibiótico entra no nosso sangue, para matar o mal que está nos matando. Se a gente proteger as situações de inferno que existem na nossa vida, se a gente proteger essas situações de Jesus, nós vamos ficar com o nosso inferno ali crescendo. É para lá que você tem que levar nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o vencedor dos infernos. Não, a gente quer esconder de Deus a parte complicada da vida da gente. A gente quer ter vida dupla, uma vida infernal e uma vida que a gente apresenta para Deus. E aí eu fico me enganando que eu sou bonzinho, que eu rezo, mas eu não levo Jesus para situações de inferno na minha vida, situações de vício pecaminoso. Você precisa levar Jesus a essa situação que está consumindo você e que inclusive faz você se questionar se você deve ou não desistir de Deus. Porque você não consegue desistir desse vício. Se você não consegue desistir desse vício, leva Jesus lá. Cadê? Me empresta aqui, Paulo, um pouquinho.
Aos olhos de Deus, o desejo tem o mesmo valor que a obra, quando a execução desta não depende da nossa vontade. Às vezes nós estamos tão viciados, que a nossa vontade não dá conta daquele vício. Mas se você quer, vou repetir para você o que Jesus disse para mim hoje de manhã. Senhor, quando é que o Senhor vai libertar o meu amigo? Quando Ele quiser, eu o libertarei. Você precisa querer. Você precisa levar Jesus lá. Porque onde Deus entra, o mal começa a morrer. E talvez você não vá perceber assim, aquele corte de uma vez. Mas você vai notando aquilo perdendo força. Igual teve muita coisa na minha vida, gente, que eu gostava. Fui perdendo gosto. Hoje eu pergunto assim, como é que eu gostava disso? Quanto tempo eu perdi com isso? E tinha coisa tão melhor. Oh, gente, como é mais gostoso você ter amigos do que você aparecer. Porque tem gente que para poder aparecer, pisa na cabeça até dos amigos que tem. Que tristeza, que desperdício, que falta de senso. Aí a gente olha para o passado e diz, por que eu destratei relacionamentos tão bons? Por causa disso aqui? Não. No céu, tudo é alegria. E no inferno, tudo é pesar. No inferno é só tristeza. Não tem amizade no inferno. Não tem. Lá no inferno eu vou encontrar os meus amigos e a gente vai continuar a farra. No inferno não tem encontro. O inferno é solidão. É trevas. É escuridão. No inferno a pessoa só tem a companhia de tudo que de errado ela fez na vida, que fica ali atormentando a pessoa. Num outro exorcismo que aconteceu na Alemanha, na hora do exorcismo, o demônio resolveu falar com o exorcista e ele disse assim, se vocês tivessem ideia, se vocês pudessem ver por uma fração de segundo, de forma física, material, como nós demônios somos, vocês cairiam mortos de terror. Se Deus permitisse que por um segundo vocês pudessem nos ver, vocês cairiam mortos, aterrorizados. No entanto, o pecado é muito mais aterrorizante do que nós. E nós o temos sempre diante dos nossos olhos no inferno. Terrível e verdade. No inferno tudo é pesar. No céu tudo é alegria. E na terra que está no meio, nós temos um pouco de cada. Na terra a gente tem alegria e a gente tem tristeza. A gente tem sucesso e a gente tem fracasso. A gente tem encontros e a gente tem desencontros. Na terra a gente tem as duas coisas. Nós vivemos entre dois extremos da terra. E nós participamos de ambos. Mas a gente tem que participar das coisas que a gente participa com algo muito claro para nós. As coisas nessa vida passam. Nem tudo é felicidade. E nem tudo é adversidade. A vida de qualquer um de nós, aqui e aí, você acompanhando, na sua vida, nem tudo é alegria, mas nem tudo é tristeza. É a realidade da nossa luta. Sabe qual é o segredo para se viver bem nesta vida? O segredo é, em tudo, ajuntar-lhe o céu. Ajunta o céu no que você está vivendo. Mas estou vivendo um problema dentro de casa que você não tem ideia. Ajunte o céu a isso, isso vai virar um céu. Como a palavra de Deus aqui nos diz, fazer sem reclamações. Esses dias eu estava fazendo um trabalho, precisei ajudar, inclusive um trabalho que exigia um esforço físico, e quando eu percebi eu estava sozinho. Fui para ajudar, fiquei só. Numa certa altura me deu uma raiva. Ixi, Maria, vou reclamar, né? E quando eu vi eu estava reclamando.
E no meio da reclamação eu me atalhei e disse assim, é isso que eu quero plantar nesse trabalho que eu estou fazendo? Você está fazendo? Não, eu tenho que abençoar esse trabalho. E ali sozinho, a meia voz eu fui abençoando. E fui agradecendo a Deus. Eu falei assim, por que eu estou olhando quem não veio me ajudar? Não estou aqui obrigado. Se eu vou fazer, eu farei com alegria. Perde quem não vem. Perde quem não faz, perde quem não sabe amar, perde quem não sabe ajudar. E comecei a rezar e abençoar aquilo e pedir que aquele lugar seja fonte de paz e de alegria para as pessoas que por ali vão passar. Pronto. Sem reclamações. E quando eu cessei de reclamar, ficou gostoso. E caiu a noite. E uma lua linda. E um céu estrelado que entre reclamações eu teria sido incapaz de ver. Ajunte o céu. Ô mãezinha, você que tantas vezes diz assim, né? Estou perdendo a minha vida porque eu tive uma criança especial que demanda cuidados demais. E nada põe em questão o amor que você tem. Ou às vezes não é uma criança, às vezes está cuidando de um pai, de uma mãe que ficou numa condição especial e agora você tem que cuidar. E às vezes a gente pensa assim, estou desperdiçando a minha vida. Se você pensar dessa forma e entrar pelo caminho da reclamação, você não vai dar conta. Ajunte o céu. E aí nós vamos ter lágrimas nos olhos diante da sua bela história de vida, porque tem pessoas que enfrentam essa mesma situação e não trocam esse momento por nada desse mundo, porque encontraram o céu naquilo que estão fazendo. Ajunte o céu ao que você fizer. Vamos colocar as mãos sobre o nosso peito, porque miramos o que não passa. Os nossos olhos estão, gente, naquilo que não passa. Deus não passa, o céu não passa. E porque nós miramos o que não passa, nós não vivemos em função do que passa. Nós não abalamos com as mudanças. Não se abale com as mudanças. Nós não vivemos em função delas. Nós caminhamos para Deus, nós vivemos em função de Deus. Deus não passa, o amor não passa, a amizade verdadeira não passa. A alegria que vem do céu não passa, não passa. Nós não vivemos em função do que é passageiro, mas daquilo que é eterno. Nós trazemos no coração a alegria e a paz. E nós procuramos, como diz esta palavra, viver com sensatez e vigiar. Mas tome essa decisão hoje. Eu tomei, sim. Porque os sensatos fazem no início o que os imprudentes deixam para depois. Agora é a hora. Senhor, quando o Senhor vai libertar o meu amigo? Quando Ele quiser, eu o libertarei. Será quando Ele quiser. Quando, meu irmão? Quando será esse dia para você? Quando é que você vai querer de verdade se libertar? A hora é agora. Porque, em geral, os tolos e os prudentes fazem a mesma coisa. A diferença está no momento em que eles fazem. Qual é o seu momento? Você vai agir como uma pessoa sensata e vigilante, como nos ensina a palavra de Deus? Então a hora é agora. Vamos abrir os nossos braços e vamos dizer: Senhor, a minha hora chegou. Minha hora chegou. O meu momento chegou. O momento chegou. O momento da minha escolha, o momento da minha decisão. Eu já tomei, Senhor. Senhor, eu quero. Eu quero. E quero de verdade. Quero de verdade, do fundo. E preciso que o Senhor entre nesta área escura da minha vida, que precisa ser iluminada, que precisa ser desinfernizada. Por isso, Jesus, eu te chamo para que o Senhor entre na minha mente, entre no meu coração, entre, Senhor, na minha vida como um todo.
desfazendo essas malhas de tristeza, de preocupação, de medo, essas coisas que se tornaram verdadeiros tormentos a dominar a minha vida. Eu não posso ser dominado por isso, porque eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, eu sou sua, Senhor. E foi para que eu fosse livre que Cristo me libertou. E por Cristo livre eu serei. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Bendito seja Deus. E é nessa certeza, nessa sensatez, que nós miramos o céu, botamos o fim em muitas situações de pecado na nossa vida, que nós entendemos a fidelidade, a finalidade, nossa preciosidade, esse dom que Deus nos deu, que é a nossa vida. Nós queremos pedir ao Senhor nesta hora, você que não tem forças, você que não consegue se libertar deste pecado, deste gosto pelo pecado, pedimos a Jesus nesta hora, mas permita que o Senhor agora entre na tua vida, no teu coração, te libertando agora de tudo aquilo que é mal. Vamos cantar essa canção que nós começamos hoje o programa, nessa certeza de que se Cristo nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Cantemos juntos. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Diga com fé, vai! Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, cura-me, cura-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, salva-me, salva-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, salva-me, salva-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por toda obra de libertação que o Senhor realizou. Enquanto nós estávamos ouvindo a meditação da palavra, eu tenho certeza que Deus realizou verdadeiros milagres. Porque você que se sentia oprimido, enquanto o Márcio contava esses fatos de perseguição, você que se sentia muito perseguido, e você percebeu que realmente a vida que você tem levado tem feito amizade com o diabo, com o inimigo de Deus e nosso. E agora você percebe, para eu ter um encontro com Deus, a morte, eu preciso semear céu aqui. Eu preciso fazer escolhas de céu aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor dá clareza para essa pessoa que precisa abandonar a vida de pecado. E é para valer, vida nova hoje. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele realizou em nós e realizou em tantos que nos ouviram agora, o Sorrindo para a Vida. Márcio, obrigado por essa palavra tão forte, né? Tão linda de Pedro. Primeira Pedro. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. E também Deus colocava no meu coração essa parte aqui, que não deu tempo da gente... Senão a gente ficar o dia inteiro aqui falando da palavra de Deus, né? Mas colocar os nossos dons a serviço, né? Já que nós recebemos a graça de Deus, dons, colocarmos os nossos dons a serviço. E
tudo fazer como quem fala de Deus, que diz a palavra. Tudo fazer como se fosse para Deus. A palavra de Deus. E tudo fazer de modo sagrado. Até um abraço que a gente der hoje. Para valer, né? Der como uma coisa santa. E quem for falar como quem prega a palavra de Deus. Em que sentido? Ficar dizendo e dando os ensinamentos? Não. Cheios do Espírito Santo, com a autoridade que nos é dada pela graça de Deus e sabendo que Deus fala por meio de nós. Aí até o seu bom dia vai levar a presença de Deus onde você chegar. Amém. Ô Val, visita de Deus hoje para nós nessa sexta-feira. Aí dá para sorrir para a vida. Aí dá para sorrir para a vida. Deus nos visita sempre. Bendito seja Deus. E na verdade Ele não nos visita, né? Ele permanece conosco.